Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida, o seu coração, a sua família, nesse dia tão especial que o Senhor concedeu a cada um de nós. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 25 de julho, sábado. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, para que Deus venha lhe abençoar, para que o Senhor venha estar abençoando o seu lar e a sua família, tá bom? E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em 1 Reis, capítulo 17. É um texto conhecido e quando a gente prega, traz uma palavra dentro de um texto conhecido, a gente é desafiado a pesquisar mais, tá bom? Então eu quero trazer uma palavra hoje dentro desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, e eu quero ler em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, e eu quero trazer uma palavra que tem como tema: há um milagre em sua casa, tá bom? Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1, vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Versículo de número 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que diz, mas primeiro faça um pequeno bolo com que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor. Rapaz, essa parte aqui eu gosto. Verso 14. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E o verso 15. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Observe, palavra do Senhor. Não é a palavra de Elias, é a palavra do Senhor, tá? Que Elias falou, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, venha abençoar nossas vidas. Estende as tuas mãos em nome de Jesus. Fala conosco pela tua palavra. Amém e amém. Meus irmãos, há um milagre em sua casa. Há um milagre em sua casa. Meus irmãos, conforme o texto bíblico que eu li nessa ocasião, Israel estava vivendo uma crise espiritual e também uma crise de integridade. Dizem que em 200 anos
Israel teve 200 reis e 8 dinastias, e nenhum desses reis andaram com Deus. E neste tempo de crise é que Deus levanta os seus verdadeiros profetas. Israel estava vivendo um período de seca, seca espiritual. Não havia mais desejo da pessoa servir ao Senhor. Ninguém queria mais servir a Deus. Até que Deus levanta esse grande homem no meio do povo, chamado Elias. E Elias vai ao rei e profetiza que não choveria por um período de tempo. Na verdade, não choveu. Lá em Tiago diz que Elias falou e durante 3 anos não choveu. Tiago 5,17. Tá bom? E diz a passagem bíblica em foco, eu não li, mas está no capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 16, que o ribeiro, aonde Elias foi ficar, secou. E Deus dirige Elias para ir para uma terra pagã, na região de Sidom. Aquela região era habitada pelos profetas e adoradores de Baal. E é ali que Deus sustentaria este profeta até terminar o período de seca. Irmãos, e ele vai, mas jamais Elias imaginava que seria através de uma viúva pobre que estava pegando apenas alguns gravetos para fazer seu último alimento, é que iria sustentar Elias, tá? Tal experiência reforçou ainda mais a confiança que Elias tinha na providência divina, porque não cremos em circunstâncias, cremos no Deus que pode mudar as circunstâncias da vida. Meus irmãos, Elias vai àquela mulher que a Bíblia nem fala o seu nome. Na verdade, quando ela preparou aquele alimento para Elias, não era Elias que estava sendo beneficiado, era ela que estava sendo abençoada pela presença daquele grande homem de Deus, conforme a palavra do Senhor que estava na sua boca. Meus amados irmãos, às vezes nos surgem adversidades em nossas vidas, mesmo quando estamos debaixo da vontade de Deus. O fato de obedecermos a Deus e fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça não nos livra de passarmos por momentos difíceis. Mas em meio a experiências desse tipo, Deus poderá nos assistir de uma maneira diferente e maravilhosa, além do que podemos esperar. Meus irmãos, primeiro ponto da mensagem: um profeta desconhecido. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, mostra que Elias era um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, que levava uma mensagem ao rei. Ele não é da classe sacerdotal, nem da linhagem real. Vem de uma família desconhecida e humilde. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Ele precisa de pessoas disponíveis e obedientes para ele usar. Na verdade, Deus, eu li um texto essa semana que o autor dizia que Deus não precisa de material, o material para ele usar, o ouro, a prata e as pedras preciosas. Não, ele precisa apenas do barro que se coloque à sua disposição. Meus amados irmãos, ser usado por Deus é uma bênção. Se colocar debaixo da vontade de Deus é mais bênção ainda. Elias, ele vem de um lugar chamado Tisbé. Esse lugar não existe no mapa. Significa que Elias vem de lugar nenhum. Ele é um desconhecido, sem título, sem diploma, sem um lugar específico. Não importa de onde ele vem. Lendo um comentário, o autor, citando um escritor puritano, diz que Elias era um tipo de anjo, tá? Era um tipo de anjo, porque ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. E o fato de Elias existir é bíblico e é real, porque Jesus falou a respeito de Elias lá em Lucas capítulo 4,
quando ele fala que existia muitas viúvas em Sidom, mas Elias foi exatamente para a casa daquela aonde o Senhor havia dirigido a sua vida. A mensagem de Elias, meus irmãos, era uma mensagem urgente. Não choverá por 3 anos. Irmãos, era semelhante, porque ele poderia ter medo por causa da situação que iria passar, certo? Mas Elias está pronto para obedecer a palavra de Deus. Elias também aprendeu a viver, sabe o quê? Na presença de Deus e também na intimidade de Deus. Porque o Senhor falou para ele: Elias, vai para a margem do ribeiro, que lá eu vou te sustentar. Quando nós obedecemos ao Senhor e estamos debaixo da sua vontade e dos seus propósitos, as coisas passam a acontecer em nossa vida e a gente passa a ser grandemente abençoado pela presença do Eterno. Meus irmãos, não é o lugar que faz a pessoa, é você que faz o lugar onde você está e onde você mora, tá bom? Número 2, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Observa que o profeta, ele foi levado para o lugar onde Deus lhe usaria. E a Bíblia diz que ele é enviado, Deus manda o profeta para o deserto, para a solidão. O deserto, meus irmãos, não é um acidente. O deserto é a agenda de Deus. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina seus líderes. Foi no deserto que João Batista foi treinado. Foi no deserto onde Moisés ouviu a voz de Deus e foi usado poderosamente por Deus por um período de 40 anos. Tá? Foi no deserto aonde Deus, o Espírito Santo, enviou Jesus antes de começar o seu ministério. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, é a universidade de Deus para forjar e treinar o caráter daqueles que têm disposição de fazer a obra de Deus. Olha só, no deserto, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Primeiro, Deus vai trabalhando na nossa vida para depois nos usar na sua obra. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Porque obra sem fé é morta. E a fé é aquele período que você passa sendo treinado por Deus para fazer a sua obra. Primeiro, vida com Deus, reino de Deus, e as outras coisas diz que serão acrescentadas. Primeiro o caráter, depois o talento. Primeiro a dependência de Deus, depois as coisas urgentes, tá bom? É mais fácil confiar em Deus em tempo de fartura do que em momento de escassez. A Bíblia diz que o ribeiro secou, e no momento quando o ribeiro seca, os recursos acabam. Agora, Elias dependeria exclusivamente dos recursos de Deus. Deus sabe onde você está neste exato momento, para onde você deve ir e o que você deve fazer. O segredo de estar na vontade de Deus é que você precisa aprender a depender mais do provedor do que da provisão, tá bom? Com Deus é melhor. Deus é melhor do que coisa. Número 3, direção dada por Deus ao profeta. Deus tirou Elias do deserto e envia para Serepta. Na verdade, pastor Hernandes Dias Lopes escreveu que Deus tira Elias do deserto e o envia para a fornalha, porque a palavra Serepta significa fornalha. De Querite a Serepta dava mais ou menos 150 quilômetros e Elias estava sendo perseguido pela guarda de Acabe. Deus manda Elias para Serepta para ser sustentado por uma viúva. Por que Deus usaria uma viúva para alimentar o profeta Elias? Porque ela não tinha salário, meio de vida, e diz a Bíblia que ela não tinha nem o que comer. Na verdade, Elias sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Serepta, pois a mulher que iria lhe sustentar estava quase morrendo de fome. Meus irmãos, o celeiro da viúva estava vazio, mas o celeiro de Deus tinha fartura.
aleluia, não era a viúva, era o próprio Deus. Meus irmãos, o segredo era que a viúva é que seria abençoada com a presença do profeta e não o profeta pela presença da viúva. Em quarto lugar, o pedido assustador do profeta. Olha só, use sua última reserva de azeite e farinha para alimentar-me primeiro. Meus irmãos, era uma mulher que não conhecia o Senhor, era uma mulher que não tomava ceia, era uma mulher que não tinha nenhuma experiência com Deus. Mas ela disse, bem, então, já que nós vamos morrer de qualquer forma, vou preparar a comida para esse cidadão. Meus irmãos, mas a Bíblia diz, e em quinto lugar, é que quando ela obedece, o milagre de Deus acontece na sua casa. Porque o versículo 14 é a promessa e o versículo 16 é a confirmação. O verso 14 diz assim, vou ler para você. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Promessa. E a confirmação está no 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Promessa feita, confirmada por Deus. Não era a palavra de Elias, era a palavra do próprio Deus. O segredo, meus irmãos, é obedecer à palavra de Deus. Ela foi obediente e humilde para ouvir a palavra daquele profeta. E ela não questionou, ela o obedeceu. A fome que Israel passou durante anos, passou por uma fome muito grande, mas na casa daquela viúva não faltou nada. Meus irmãos, devemos ter fé e colocarmos tudo nas mãos do Senhor. As panelas que antes estavam vazias, agora estão cheias. Deus quer usar cada um de nós com aquilo que nós temos. E você que está me ouvindo agora, Deus quer usar você com aquilo que você tem. Você fala assim, mas eu não tenho nada. É este nada que Deus quer usar. É com este nada que Deus quer trabalhar na tua vida. É com esse pouco que você tem. Porque o que Deus quer é corações famintos, corações que desejam a presença de Deus, pessoas que amem o Senhor e queira ser usado poderosamente pelo Eterno. Meus irmãos, Deus quer nos usar como nós temos. Não é preciso grandes cantores ou grandes pregadores para se ter um grande avivamento. Precisamos ter, sabe o quê? Coragem, desejo para desejar a presença do Senhor para que Ele venha nos usar poderosamente. Um milagre aconteceu na casa daquela mulher porque ela creu. Meus irmãos, é Deus que dirige os nossos passos. Deus está conosco. Deus está conosco na alegria e está conosco na tristeza. Deus está conosco nos momentos difíceis e também nos momentos de fartura. Deus nunca nos desampara. Em sexto lugar, o que fazer para que o milagre de Deus aconteça em nossa casa? O tema é: há um milagre em nossa casa. Na minha casa, milagre. E na sua, há milagre? E o que você deve fazer para que esse milagre sempre aconteça? Número 1, creia nos profetas de Deus. Saiba que ainda existe profetas de Deus nesta nação. Meus irmãos, não obedeça aos profetas. Obedeça os profetas do Senhor. Creia que Deus tem os seus santos que usa ainda. Existem pessoas em nossos dias que estão dispostos a fazer a obra de Deus, a pagar o preço, orando quando ninguém está orando, amando quando ninguém está amando, tendo desejo de servir a Deus quando muita gente não tem esse desejo. Outra coisa, o Brasil é muito grande. A igreja é gigantesca. Muita gente está vendo a igreja hoje dentro da sua perspectiva. Dentro da sua perspectiva. Ele pensa assim, eu estou desanimado. Meu irmão, se tu está desanimado, problema teu. Não significa que a igreja parou, porque a igreja é forte.
A igreja está fazendo a diferença. A igreja está fazendo algo mais. Deus está levantando os seus profetas. E é no tempo de crise que Deus levanta os seus profetas. É no momento de dificuldade que Deus levanta os seus. É exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde Deus está forjando o nosso caráter, a nossa personalidade, está agindo nas nossas vidas para que a gente venha fazer a obra do Senhor. Está fazendo algo mais, está trabalhando, está fazendo coisas poderosas para que a gente venha entender o tempo que nós estamos vivendo e desejarmos ser usado poderosamente pelo Senhor. Primeiro, creia nos profetas de Deus. Ainda há profeta de Deus em nossa nação. Número 2, creia nas promessas de Deus, nenhuma delas cairão por terra. A Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia tem 31.173 versículos. Segundo teólogos, a Bíblia tem 32.000 promessas. Irmãos, a Bíblia é um livro recheado de promessas e todas as promessas de Deus irão acontecer. Ontem eu li 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, onde fala que o Senhor voltará para buscar o seu povo. A trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares. Eu creio na palavra de Deus e eu sei que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja e ele vai nos arrebatar, ele vai nos arrancar deste mundo para que possamos estar eternamente na sua presença. É uma promessa, derramamento do Espírito, salvação de almas. Irmãos, eu sou pastor, eu creio no avivamento que já existe em nosso meio, eu creio que Deus há de fazer coisas extraordinárias. Eu sou um homem que me apego às promessas de Deus todos os dias. É ela que faz com que eu venha permanecer de pé na presença do Senhor. Creia, meu irmão, nas promessas de Deus. Número 3, creia na semeadura, é plantando o que se colhe, é dando o que se recebe. Tem pessoas que só querem receber, e a Ageu fala que coloca num saco furado. Aquela mulher deu o que de melhor ela tinha, deu para o profeta, deu ao Senhor. Se fosse hoje, se o pastor fosse pedir uma ajuda para alguém, sabe o que aconteceria? Meus irmãos, as pessoas ficariam